imagine o dolor de uma pessoa que está en el inferno, porque é um dolor constante, é um dolor intenso, é um dolor profundo, é um dolor que toma el alma de la persona. Porque uma coisa é você sentir um dolor em la carne, um dolor en el cuerpo físico, e outra coisa é você sentir um dolor dentro del alma. Agora imagine o inferno, porque dentro do inferno só há coisas horríveis, horrendas. Não há nada de bonito. Imagine a pessoa viver dentro do inferno, e nele companhia de los demônios, e nele companhia del diabo, 24 horas constantemente. Então, eu penso que a pessoa que usa um pouquinho a inteligência, um pouquinho a cabeça, e crer, porque o problema é crer, porque há pessoas que, na verdade, não creem que há o inferno, que existe o inferno. Há pessoas que pensam que é uma história, uma lenda, se é assim que pode se dizer, porque quando a pessoa crer que há o inferno, solo de pensar que é possível que uma pessoa pierda a salvação, muera sem ter sua salvação e vaya para o inferno, já é desesperador. Para mim, já é desesperador. Porque solo de imaginar que é possível correr um risco de perder a salvação e passar a eternidade dentro do inferno, já é desesperador. Então, as pessoas não usam a inteligência. Por isso que está escrito na palavra de Deus, que o temor é o princípio da sabedoria, é o princípio da inteligência, porque quando eu tenho temor, eu sei decidir o que é bueno e o que é malo para mim. E se eu tenho temor a Deus, e se eu creio que o inferno existe, eu jamais vou correr risco de perder minha salvação e ir para o inferno. Quando Jesus dijo, velad, pois porque não sabeis o dia, nem a hora. Mateus 25, versículo 13. Nos está advertindo não solo de seu regresso, Jesus, sino também do momento em que nossa alma se desprende do corpo, que não é mais que um vestido de nossas almas. Quando uma pessoa muere, sua alma, ou lo que a pessoa é, se desprende deste corpo. Amém? E a única coisa que está ali é o vestido que vestia el alma de la persona, la imagen de la persona nesta terra, porque a persona não está mais ali. Mientras os familiares estão ao redor, haciendo el velório, a persona não está mais ali. Lo que está ali, solamente el cuerpo, la matéria. A persona já saiu. E no momento que a persona morreu, no momento que foi diagnosticado a morte, naquele momento, naquele segundo, el alma, ou a própria persona, para que se entenda melhor, se desprende daquele corpo. E aquele corpo passa a estar vazio. Aquele corpo é como um vestido, como está escrito, uma roupa que vestia a persona. É isso que você necessita entender. A morte é solamente um desprendimento. E quando você tem esta visão, este discernimento e esta fé, você sofre menos. Você sofre menos. A morte não é o ponto final para um cristiano. Para um cristiano que está salvado,
la muerte es um pasaje. Amém? É sair deste corpo para um novo corpo transformado por Cristo Jesus. Amém? Então, o corpo que estava ali passou. Era a matéria que passou. A hora é de estar em outro corpo, melhor do que este, como eu estarei, como tenho esperança de estar. É assim que eu tenho que viver a fé diariamente. E por isso eu não posso sequer correr risco de perder minha salvação e ir para o inferno. Em este momento chamado muerte, nossas almas têm dois destinos: ou o descanso, que não é literal, esperando a primeira ressurreição, ou o inferno, esperando a segunda ressurreição. Existem no mundo mais de 250 teses sobre a vida depois da morte. Amém? Alguns falam de reencarnação, outros purgatório e outros de almas que vagam por aí esperando a evolução. El hecho es que el Criador de los hombres, el princípio de todo, el alfa e el omega, nos señalou solo dos destinos. Só há dois destinos. Em la história real, narrada por Jesus, ele habla de Lázaro, de um homem rico. Vemos o texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino fino, e que se agaçava esplendidamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de llagas, que jazia la puerta de los mendigos, e ansiava comer de las migajas que caíam na mesa del rico. E hasta los perros veniam a lamer-lhe las llagas. Sucedeu que o mendigo morreu e foi levado por los ángeles. Foi levado por quem? Foi levado por quem? Então, quando nós outros hablamos que a alma se desprende, porque os ángeles levam esta alma, levam esta persona. Amém? Esta história que a pessoa vá para um purgatório, vá para evoluir, ou vá vagar por la terra, é mentira. É mentira. El alma de la persona é levada imediatamente por los ángeles de Deus. La verdade, que quando a pessoa está nos últimos minutos, nos últimos segundos de sua vida, e esta pessoa está salva, esta pessoa está com Jesus, então os ángeles descem, barram e esperam a morte, e aguardam ao redor de la camilla de onde está a pessoa, se a pessoa, por exemplo, está enferma. E quando a pessoa falece, muere, os ángeles agarram esta pessoa e levam em paz. Amém? O sofrimento de la pessoa termina, quita, e queda-se solo la matéria podrida, porque é podrida, que entrará em decomposição, sim ou não? Em la tierra. E a pessoa se desprende para uma nova vida. Assim sucedeu com Lázaro. Amém? Ao seno de quem? De Abraão. Ele rico morreu e foi enterrado. Você vê que ele foi enterrado. E nele inferno, estando em tormentos, alçou os olhos e viu Abraão de lejos e a Lázaro em su. Então, há um abismo, mire, há um abismo que separa aqueles que estão salvados e aqueles que estão perdidos. E aqueles que estão perdidos terão a visão de ver aqueles que estão salvos. Amém? Aqueles que foram salvados, aqueles que estão em paz, neste seno de Abraão. Este seno de Abraão é uma ilustração. Este seno de Abraão não é um seno como nós outros estamos acostumados a definir em nossa mente. É um seno como um lugar de descanso. Amém? Como lugar de descanso.
como se a pessoa estuviera anestesiada, dormida, descansando, em paz, em um sonho profundo, esperando a ressurreição. Ele disse assim, Jesus disse que havia lo que significa, com estes dois personagens, existem realmente. E quando leemos o texto sagrado, vemos lo que sucede quando uma pessoa morre sem ser salva. É levada por los ángeles, sendo salva, é levada por los ángeles ao lugar de descanso, el paraíso. Amém? Como está em João capítulo 14, versos 1, 2, 3, Lucas 23, versos 43. E lo veremos tal como é, 1 João 3, 2. Se perde, ou seja, se a pessoa se perde, se está perdida, é levada por el espírito deste mundo. Qual é o espírito deste mundo? Não, qual é o espírito deste mundo? O diabo, os demônios que dominam este mundo. Amém? É levada por el espírito deste mundo ao inferno, que não é o destino final. Não é o destino final. Porque depois do inferno há um destino final. Observe-se também que a condição do homem rico é de plena consciência. Plena consciência. Então, mire, quando a pessoa morre, não perde a consciência. Não perde. Todas as pessoas que morreram estão conscientes. Ou aquelas que estão salvas, ou aquelas que estão perdidas. Todas têm consciência. Todas se acordam de todo. Se acordam de seus familiares, se acordam de nós outros, sabem de todos. Não é deletada, não é borrada sua mente. Porque o que faz com que você venha a pensar é sua mente. É a alma que está dentro de você, que é você, é o Espírito. Amém? Então, quando este corpo, vamos falar desta forma, este corpo muere, então nossa consciência sale, pero não é borrada, não é deletada, já sigue pensando, sigue consciente. Por isso que aqui está escrito, observe-se também que a condição do homem rico é de plena consciência, pero Lázaro em nenhum momento se manifesta com ele, habla e com perguntas. Isto demonstra lo que dijo el apóstolo Pablo, pero não queremos, hermanos, que ignoreis lo de los que duermen, para que nos entristezcais com os demais, que não têm esperança. Porque se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, levará los que duermen a sua companhia. Amém? Então, aqueles que morreram, que partiram com Jesus, seu estado é um estado de descanso. Lázaro está dormido com respeito ao corpo, no en el sentido literal. Em este caso, o corpo já não tem espírito nem aliento de vida, ha descansado de suas obras e agora vela ante nosso Senhor Jesus. A Bíblia não se refere a lo que hace em si mesmo, pero certamente está com ele Senhor Jesus, en el llamado paraíso. En el texto sagrado, el rico é totalmente consciente de lo que foi, de lo que hizo e lo que é pior, atormentado em las llamas del inferno. Isso não é lo pior. Amém? Então, imagine, o inferno é um lugar de dolor, correto? Sim ou não? Um lugar de dolor, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de abandono, um lugar de tormentos espirituais, tormentos emocionais,
dolores e dolores e dolores. E no inferno não há alegria, não há prazer, não há gusto, não há nada de bueno. O inferno é o pior lugar do universo. Há lugar dentro do universo chamado o inferno. Então, quando a palavra de Deus habla para nós, como está escrito agora, que o inferno não é o pior, porque as pessoas cometem a loucura de colocar em risco sua salvação por uma coisa tão tonta. Lázaro, com todos os que han muerto salvados, espera a primeira ressurreição. Estão em esse lugar, el paraíso, que media el reinado milenário del Senhor e Rei. Está salvado e plenamente salvado. Amém? Para Lázaro, a segunda muerte não tem poder. Ele rico, ele câmbio, como todos os que morreram em desobediência, morreram como? Desobediência. Qual desobediência? Qualquer uma. As coisas pequenas e as coisas grandes. Morreram em desobediência e rebeldia, e esperam a segunda ressurreição, que será para o juízo final e o castigo ante o trono branco, donde darão conta cara a cara com nosso Senhor e Deus de todos seus pecados. Será como? Horrível, terrível coisa é cair em las manos del Deus vivo. Há muitas pessoas que têm medo del diabo. Há pessoas que não querem falar. El diabo não. Hablam inimigo. Pero você não tem que cargar o medo del diabo. Você tem que temer cair na mão de Deus vivo. Porque se você cai na mão del diabo, você tendrá Deus para salvar-te. Amém? E se você cair na mão de Deus, quem salvará você? Quem está arriba de Deus? Então você estará perdido. Deus não enviou a seu Hijo ao mundo para condenar ao mundo, sino para salvá-lo por meio de ele. Ele que crê em ele não é condenado, pero ele que não crê está condenado, por não haver creído em nome do Hijo unigênito de Deus. Amém? Então, quando eu creio em Jesus, eu tenho a oportunidade de alcançar minha salvação. Amém? O que significa a palavra crer? A palavra crer significa entregar-se. Entregar-se. Quando eu entrego minha vida para Jesus, então eu estou tomando posição de viver em obediência a Jesus por toda a minha vida. Amém? Por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Eu vou viver alejado do pecado, alejado do mundo, alejado de todas as coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Não importa o que tenho que fazer. Então, nós temos que lutar a hora, buscar a hora, dia a dia, minuto a minuto.